Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje, a gente vai tratar um tema que eu já queria ter abordado há um bom tempo pela sua importância, que é o tema do direito ambiental, o importante para a vida das nossas cidades e para a vida do Brasil em si. A gente recebe hoje o Dr. Fabrício Soller, que é advogado especializado em resíduos e, no geral, em direito ambiental. Fabrício, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Gostaria de iniciar com uma pergunta. Qual a importância do direito ambiental no Brasil? Bom, Renato, primeiro, obrigado. É uma satisfação voltar a esta casa e abordar um tema de tamanha relevância como direito ambiental, né? E aí a relevância olhando para as nossas particularidades, olhando para o Brasil. O direito ambiental ele está no dia a dia do cidadão. A partir do momento que a gente está discutindo a questão de água, recursos hídricos, carência de água ou muita chuva, drenagem, a questão de poluição do ar, como é que está a questão das emissões atmosféricas, se discute os efeitos das mudanças climáticas, geração de lixo, geração de resíduo, para onde vai, questão da mobilidade, transporte. Então, o direito ambiental está no dia a dia do cidadão, talvez não de forma tão expressa ou tão clara que ele venha a perceber, e acho que, na minha opinião, particularmente, ela foi alçada, a disciplina direito ambiental a esse destaque, a partir especialmente da Constituição Federal de 88, quando foi dedicado um capítulo específico à proteção do meio ambiente e que assegurou que o equilíbrio ecológico é um direito do brasileiro, um direito do cidadão. E esse equilíbrio é um tanto desafiador, porque você tem que trabalhar com proteção ambiental versus desenvolvimento econômico, que é a verdadeira sustentabilidade, é esse equilíbrio. E a Constituição dessa forma prevê. Então acho que hoje o direito ambiental ele está no dia a dia do cidadão e de várias maneiras ele se manifesta, ou se exterioriza, ou ele é identificado. Ok. Fabrício, a gente está nas vésperas do pleito de 2018, que vai escolher tanto os deputados quanto o presidente da República. Você vê a possibilidade de algum candidato desenvolver a sua campanha sem tocar no tema do direito ambiental? Acho difícil, Renato. Acho que qualquer plataforma hoje eleitoral, qualquer plano de governo ou proposta de governo e de campanha permeia a questão ambiental. Ela está envolvida em questões que tratam de licenciamento ambiental, proteção da Amazônia, eliminação dos lixões, a questão dos animais. Acho que tem inúmeras agendas, a questão de geração de energia, que permeiam qualquer plano de governo. Então, eu acredito que não haja hoje um político ou candidato a um cargo político nessas próximas eleições, agora de outubro de 2018, que vá deixar de abordar o tema ambiental. Talvez a gente identifique variações na forma de abordar. Pode ter candidato que trate de forma mais detalhada a questão de energia, outro que venha abordar mais o agronegócio, outro que venha tratar mais das cidades sustentáveis, mas de toda maneira eu acho que é tecla comum em todo e qualquer plano de proposta de governo.
Agora, Fabrício, a gente teve, alguns meses atrás, aquela tragédia de Mariana, lá do rompimento da barragem e tudo mais. Existem várias opiniões a respeito da causa, né? Já dizem que aquilo já era uma tragédia anunciada e alguns dizem que foi falha do aparato fiscalizatório. Afinal, o que ocasionou aquela tragédia que fez o Brasil famoso aí no mundo inteiro? Olha, é bem difícil. Eu vou falar, Renato, na verdade, não como parte do processo, né? Na verdade, apenas pelas informações que circundam sobre o acidente de Mariana. Não há ainda uma identificação, uma causa confirmada. Ou foi por falha técnica, falha de engenharia, problema na barragem, questões de fiscalização. Não há uma identificação muito clara com relação a isso. O que existe hoje, que eu acho que é importante dentro desse tema do acidente de Mariana, até pela repercussão, como você muito bem colocou, uma repercussão internacional, é que está em vias de ser assinado, há uma expectativa de ter um termo de compromisso para ajustar a recuperação ou para conduzir toda a recuperação ambiental da área impactada pelo acidente de Mariana. Desde o acidente, que foi em novembro de 2015, se eu não estou equivocado, as empresas estão envolvidas nos planos de remediação, gestão, condução, administração, tudo que tem sido feito para mitigar o impacto, né, para diminuir o impacto causado. E estão em vias de assinar aí um termo de compromisso para compreender todas as ações reparatórias do impacto socioeconômico, impacto ambiental, impacto na fauna, nos peixes. Então, isso mostra um posicionamento quanto à responsabilidade das empresas também, cientes do impacto, do dano causado em razão do acidente. É um posicionamento, é uma resposta para a sociedade em termos de medidas compensatórias. Então, assim, é difícil a gente avaliar a causa, o detalhe, sem estar envolvido no caso, mas o que é fato é que a repercussão das ações que têm sido adotadas pelo setor empresarial, que está envolvido naquele acidente, no sentido de reparar o dano e mitigar ali o impacto ambiental. Agora, Fabrício, a prática do direito ambiental no Brasil, que cada vez está mais em evidência, ela guarda alguma característica especial da prática do direito ambiental americano ou dos países da Europa? Tem alguma característica que... O Brasil, a gente se inspira muito em iniciativas não só europeias, como também americanas. Então, a gente tem inspirações em termos, por exemplo, proteção da qualidade do ar. A Alemanha é um país muito avançado neste tema, então a gente tem muitas inspirações. Na questão de, por exemplo, gestão de resíduos, Europa e Estados Unidos são bons exemplos. Estados Unidos, especialmente pela dimensão territorial que se assemelha aos desafios que nós temos no Brasil. Então, assim, nós temos boas inspirações e temos criações próprias, né, tupiniquins, genuínas brasileiras, em razão hoje da qualidade de profissionais que temos no Brasil, não só da área jurídica, do direito ambiental, mas na área técnica, excelentes engenheiros, biólogos, ecólogos, gestores ambientais. Então, nós temos aí personalidades e profissionais altamente especializados e temos boas criações regulatórias em âmbito local, em âmbito no Brasil. Então, acho que assim, a gente se orgulha bastante e o cuidado todo dessas inspirações. Às vezes as inspirações são muito boas, mas elas se aplicam lá, para aquela sociedade, né? Para aquela população, para aquele espaço, para aquele território, que às vezes é bem diferente da realidade brasileira. Mas ainda assim, volto a frisar, Renato, nós temos inúmeros profissionais de altíssima qualidade no Brasil e que acabam prestando serviço para o Brasil inteiro, não só para o Brasil, mas também exportando esse know-how, essa tecnologia, esse conhecimento acumulado em questões ambientais para outros países. Você tem vários hoje consultores de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, entre outras entidades, PNUD, PNUMA, ONU, que são brasileiros e que têm profundo conhecimento nessa matéria. Agora, Fabrício, você citou aí organismos internacionais que se preocupam com a causa brasileira. Eles têm sempre razão nas intromissões que eles fazem aqui?
É que, na verdade, são organismos multilaterais que, na verdade, estão constituídos para esse fim, né? Na verdade, eles contribuem com conhecimento também acumulado. Você pega um organismo, uma entidade como um Banco Mundial, que você tem especialistas de todas as nacionalidades e com experiências plurais de vários países, várias regiões, isso enriquece. Você tem mais chance de acertar com o apoio desses organismos do que errar, porque ele vem já com a experiência da América Latina, da Europa, da América do Norte, da África, da Ásia, e aporta todo esse conhecimento, por exemplo, em projetos como a gente tem no Brasil hoje, projetos de PPP, por exemplo, parceria público-privada, que é uma parceria entre poder público e iniciativa privada para implementar projetos. É muito comum em áreas como já teve no metrô, rodovias, saneamento, várias ações. Então, às vezes, uma modelagem jurídica, como que seria as cláusulas contratuais, como seria o desenho do contrato, quais são os problemas, quais são as facilidades, ou quais são os itens assim, indispensáveis. Esse conhecimento internacional que vem desses organismos ajuda bastante. Eu acho que não é num sentido de intromissão, é num sentido mais de colaboração, de aportar esse know-how, esse conhecimento em favor daquele estado, em favor do Brasil, em favor de uma nação, em favor de um estado ou inclusive de um município. Fabrício, você, há 2 perguntas atrás, você citou a questão da Constituição de 88 e os ganhos que ela trouxe em relação à normatização da questão ambiental. Ela realmente foi um marco no ordenamento aí do... Sem dúvida. Eu acho que nós temos alguns marcos. A Constituição, sem dúvida alguma, é de extrema importância, é um referencial. Você vê hoje toda e qualquer abordagem que se trata do direito ambiental, a premissa, o contexto inicial passa pela Constituição, passa pelo artigo 225, que trata da proteção do meio ambiente, mas sem dúvida alguma nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, ou seja, anterior à Constituição Federal. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é da década de 90, que também é um marco importante. Nós temos um decreto que trata de infrações ambientais, com multas que podem ir até 50 milhões de reais, que é o do ano de 2008. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós temos um conjunto, nós temos a Política de Recursos Hídricos, que também é da década de 90. Então, assim, nós temos um arcabouço regulatório, Renato, assim, bem robusto. Temos um conjunto legal assim, de normas, leis, decretos, portarias, resoluções, bem consistente. E toda e qualquer norma, tanto as que vieram após a Constituição, como as que foram publicadas antes, tem como um farol, como uma diretriz máxima a nossa Constituição. Então, eu particularmente a vejo como a base, está sedimentada a agenda ambiental no Brasil em razão da nossa Constituição Federal. Agora, Fabio, a gente está vindo de uma situação econômica recessiva, e agora se fala que o Brasil vai crescer aí, sei lá, 2%, 3%, nesse próximo ano. O crescimento econômico, ele se conjuga com o direito ambiental? Eles são parceiros aí, ou sempre o direito ambiental sempre corre atrás da falta de cuidado com os projetos aí de desenvolvimento? Bom ponto, Renato. Eu particularmente acho que são convergentes. Eu acho que a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico é uma via de mão única, não de mão dupla. Então, eles estão juntos, se conciliam. É lógico que, quando se trata da questão ambiental, às vezes, numa análise muito técnica, pode estar lastreada por uma subjetividade, por uma análise técnica diferente, de um viés que perpassa a questão econômica, o desenvolvimento econômico, mas eu entendo que sempre há espaço para essa composição, para essa conciliação. E aí, tanto que essa conciliação é o que é assegurado hoje, por exemplo, na Carta de Princípios da ONU, que é a Rio 92, que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é isso, é o econômico, o social e o ambiental. Então, essa tríade de uma forma uniforme, de uma maneira conciliadora.
Então, eu acredito que sim, a gente vivencia uma harmonia, não obstante problemas que naturalmente acontecem, de controle ambiental, que às vezes não são suficientes, às vezes uma análise técnica também muito rigorosa, não rigorosa, mas no sentido que talvez permeado por uma subjetividade, numa análise aqui e acolá. Então, assim, diferenças existem, mas particularmente eu entendo que predomina a convergência das duas agendas, proteção e desenvolvimento. Agora, Fabrício, você acha que, no geral, o brasileiro já adquiriu assim, uma consciência do problema ambiental? Como é que você vê isso? Eu entendo que é um processo, né? Um processo de amadurecimento, de conscientização, de informação, até porque os temas que estão permeando o dia a dia do cidadão está atrelado à questão ambiental. Então isso o faz refletir, avaliar, agir de forma responsável. Mesmo essas questões simples, a questão do transporte, da mobilidade, deixou de usar o carro individualmente, usar transporte público, usar bicicleta, que é algo que tem crescido também na cidade de São Paulo, a questão do recurso hídrico, da água. Então, o sujeito imaginar que pode não chegar água à sua residência no estado de São Paulo. Então, são questões que vão deixando o cidadão mais vinculados, ou mais alinhados, ou mais estreitos com a questão ambiental. E, paralelamente, você vem a questão da capacitação. Hoje, cursos de gestão ambiental, direito ambiental, gerenciamento, engenharia, são tantas áreas que têm uma interface direta com a questão ambiental, que hoje é praticamente difícil que um cidadão não saiba do que nós estamos tratando. Seja falando em meio ambiente, sustentabilidade, seja por uma discussão que foi feita em âmbito acadêmico, em âmbito escolar, ou na vida profissional do cidadão, né? Então, acho que hoje a conscientização ela tem crescido e essa é uma boa notícia. Não tenho números sobre o tamanho dessa conscientização e desse envolvimento com essa agenda, mas estou certo que é crescente, que de anos, ou talvez na última década, tem crescido de forma razoável. Agora, Fabrício, a gente tem recebido assiduamente o Dr. Márcio Mateus, o presidente do Celur, e ele sempre bate na tecla da questão dos lixões. Então a gente já aprendeu que os lixões, a extinção deles está prevista desde a década de 50. Quer dizer, são 70 anos que já existe essa previsão da extinção dos lixões, a substituição por uma metodologia ambientalmente correta. Agora, por que isso não vinga? Por isso, é uma coisa tão importante, os prejuízos que os lixões trazem para a saúde em geral do entorno, a questão do lençol freático, quer dizer... acho que esse é um ponto, assim, inconcebível hoje você imaginar em 2018 a gente está tratando de operação de lixões no Brasil, né? Imaginar que 45% de tudo que é gerado dos resíduos e rejeitos do lixo gerado no Brasil vai para uma disposição inadequada, em sua grande maioria, para os lixões. Então, assim, e de fato, desde a década de 50, com o Código Sanitário, e aí, nós acabamos de conversar aqui, nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente de 81, Constituição de 88, Lei de Crimes Ambientais de 98, e ainda assim tem lixão. A Política Nacional de Meio Ambiente estabeleceu um prazo de 4 anos, olha, 4 anos, vamos ver se a gente encerra. E a gente está aqui discutindo ainda o que é inconcebível. Eu particularmente entendo que a melhoria na gestão dos resíduos, com a eliminação definitiva dos lixões e utilizando, por exemplo, tecnologias ambientalmente licenciadas como um aterro sanitário, passa pela sustentabilidade econômica e financeira do serviço, ou seja, cobrar pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos. Então, o cidadão cobrar de forma individualizada. Grande parte hoje dos... Uma taxa. Uma taxa, uma tarifa. Cobrar de forma... Como cobra água e esgoto, cobrar o resíduo, cobrar o lixo. Essa é uma forma. Os órgãos de controle têm que atuar, os órgãos ambientais.
tribunais de contas, ministérios públicos, os gestores públicos têm que entender a problemática que isso causa. Isso é problema de saúde pública, pô. Isso é poluição do solo, poluição da água, questão de doença, dengue, chikungunya, zika. Nós estamos falando de saúde. Isso é prioritário em qualquer administração. Então eu acredito que assim, tem um rol de medidas que precisam ser adotadas, os órgãos de controle atuando, os gestores públicos entender o papel deles para com essa agenda, para ver se a gente tem uma perspectiva real de que o lixão vai acabar. Não estamos falando nenhum absurdo. Então nós temos que eliminar os lixões, entendemos que isso passa por uma gestão regionalizada, não significa que todo município tenha que ter um aterro sanitário, mas que haja uma cooperação, uma parceria entre os municípios. Não precisa ser por consórcio, pode ser uma cooperação para que encaminhem os resíduos, os rejeitos para um aterro devidamente licenciado. Então, acho que assim, tem algumas medidas que podem ser adotadas. E particularmente entendo que talvez isso ganhe um reforço, ou tenha um reforço com os órgãos de controle. A lei por lei, nós temos aí, como você muito bem apontou, desde a década de 50, e particularmente, eu acho que a lei de crimes ambientais é um marco, porque é crime, né? Mandar para lixão é crime. Então, acho que você tem a lei de crime, você tem a penalidade que pode ir até 50 milhões. Eu acredito que com os órgãos de controle atuando de forma coordenada também, órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público, a sociedade se apropriando do tema também, eu acredito que a gente consiga vislumbrar aí melhores ambientes, que a gente não precise de mais 70 anos para acabar, que a gente possa, num curto espaço de tempo, ter pelo menos uma expectativa de que, pô, sei lá, em 5 anos dá para acabar? Vamos acabar com isso? E não postergar por postergar eternamente, como a gente vem assistindo no âmbito regulatório. Ok, programa de hoje, entrevista Fabrício Soller, advogado especializado em resíduos em direito ambiental. Fabrício, o nosso tempo está se esgotando. E aproveitando essa última pergunta, a coleta ela exige altos investimentos das empresas que se propõem a fazer o serviço. Para você, eu estive visitando o aterro de Caieiras, quer dizer, uma tecnologia absurda que tem ali. E ao mesmo tempo a gente sempre convive com atraso de pagamento, com tentativa de alteração de legislação. Isso não atrasa o desenvolvimento de uma tecnologia e até para a gente pensar num dia em chegar numa coleta seletiva, isso aí não bagunça o meio de campo ali? Sem dúvida, sem dúvida. O próprio setor, se eu não estou enganado, fez um levantamento, assim, os valores, a dívida do setor de limpeza urbana é um coletivo de bilhões de reais. Então você tem aí a obrigação das empresas de manter a cidade limpa, executar o serviço, e aí você tem a dificuldade do poder público municipal em realizar a contrapartida, né? Pagar pelo serviço prestado. E isso, acho que volta ao tema que nós falamos rapidamente, é a questão da cobrança, Renato. Acho que assim, particularmente, se não tiver uma cobrança individualizada, porque hoje o que acontece? Se cobra, mas talvez não se cobra de forma clara e que o cidadão saiba o quanto está pagando. Hoje o valor, em regra, está embutido no IPTU, então o cidadão não sabe que está pagando pelo resíduo, mas está pagando. Às vezes o valor, na maioria das vezes, não faz frente ao tamanho da despesa mensal, porque o problema da gestão de resíduos não é o custo do investimento, é o custo da operação. Né? O dia a dia é custoso. Então, como você muito bem colocou, são os funcionários da coleta, são os caminhões, equipamentos, estruturas para atender o cidadão, sistema de tratamento, separação, reciclagem, aterros sanitários. Funcionamento então, assim, 24 horas. Né? Não para. Esse aqui é a cidade, o cidadão quer a cidade limpa. Né? Só que isso tem um custo. E eu acho que esse é um tema importante. Acredito que num processo de comunicação, informação, a sociedade precisa se apropriar, precisa entender que o saneamento é água, é esgoto, é resíduo, né? Tá junto.
que tem uma modelagem que hoje de cobrança da água e do esgoto diferente do resíduo, e que o resíduo tem que estar alçado, porque é importante, e o cidadão precisa ter esse entendimento de forma mais clara. E, naturalmente, a gente vai passar por um desafio de compreensão. Ninguém quer discutir taxa, tarifa, mas se faz necessário para ter um serviço, né, de qualidade, como hoje em grande parte é entregue, especialmente para aqueles municípios que têm aterro sanitário. Não dá para fugir desse debate, não dá para fugir desse tema. É indigesto, porque olha, questão política, tal, desculpa, mas é algo fundamental para uma gestão responsável do município. Para a gente tratar num conceito que está hoje, que permeia as discussões hoje em termos de planejamento, que são cidades inteligentes, né, cidades sustentáveis. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma sustentabilidade econômica e financeira que permeie os serviços públicos de forma geral, não só resíduos, mas todo serviço público associado ao que é disposto ao cidadão. Ok. Fabrício, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Já está convidado a voltar, que o tema é infindável. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tá legal. O programa Nova Cidade volta na próxima semana.